goste de vendas e ame as pessoas. Essa frase é do nosso convidado do nosso Café com Multiplicação de Negócios, um homem que vende e vende muito. E ele, inclusive, tem livros de sua autoria aí, né? Sucesso em vendas aí na região aqui. Não só na região, na verdade, o lançamento foi em Santa Cruz, isso? Eu estou hoje com o Ademir, mais conhecido nesse momento como Ademir da Demico. E Ademir, eu gostaria que você se apresentasse aí para os multiplicadores. Bom, meu nome é Ademir França, tenho 43 anos, sou natural de Soledade, mas adotei Caxias há 26 anos, então hoje eu já me sinto um caxiense. E estou aqui hoje para bater um papo com a Miriane, estou muito feliz com esse convite dela. É uma pessoa que me inspira muito, é uma pessoa que tem uma energia positiva e é sempre muito gostoso conversar com ela. Obrigado, Miriane. Ai, obrigada. Agora aqui, ó, fiquei toda emocionada. Então, gente, Ademir, eu queria te fazer uma pergunta, né? Vocês estão eu já conheço o Ademir há mais tempo, mas vocês, multiplicadores, vão conhecer o Ademir junto comigo. Qual a sua ocupação hoje? Hoje eu sou gestor comercial, mas eu gosto de ser chamado de vendedor. Eu amo essa área comercial, eu amo essa parte de vendas. Então hoje eu estou como gestor comercial, eu tenho uma empresa, eu sou aspirante a escritor, como você pode ver. Também me aventuro em algumas palestras, né? Mas o que eu gosto mesmo é a área comercial, eu gosto dessa parte comercial que me cativa e eu me considero um vendedor. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que eu sou, eu diria sou um vendedor. Ademir, hoje eu descobri que ele, né, tem um livro, né, já conversamos, tive bons conselhos já aí nessa jornada sobre construção de carreira mesmo, né, através aí dos... E Ademir, eu queria que tu falasse um pouco desse livro que, olha o nome do livro sugestivo, Até o Sim. Para quem trabalha com vendas, essa questão do sim do cliente... É o que as pessoas mais esperam, né? É o que mais esperam. E você fala de uma forma que até o sim, como se o sim não fosse de uma forma tão fácil, né? Na verdade, o que acontece? Esse livro, ele veio em 2016, eu tive a ideia de fazer esse livro e lancei ele em 2020. Ele é um livro muito prático, direto, então não tem muito aquela encheção de linguiça que a gente fala. Então é um livro muito prático, ele é uma linguagem simples, é para aquela pessoa que não quer perder tempo, que ela quer entender o básico da venda. O que acontece? No mundo das vendas hoje, eu costumo dizer que o básico é o que faz a diferença, é fazer o básico bem feito. E é lógico que existe um processo para fazer isso. Então eu conto um pouquinho da minha experiência e conto como eu cheguei aos resultados que eu cheguei através desse livro. Então é um livro de fácil leitura e é um livro que não é cansativo. A pessoa que pegar ele para ler vai gostar porque ele é um livro muito leve, vamos dizer assim. Tu traz aqui uma frase, que foi a frase que eu abri esse programa, goste de vendas e ame as pessoas. Porque no final das contas tudo está relacionado. Negligenciar esse fato é ignorância. A vida é sobre compartilhar. Quer você aceite ou não, estamos sempre compartilhando nossas paixões, nossas angústias, nossos medos, nossos serviços. Vender é compartilhar. Tira essa aí, eu trouxe até um provérbios aqui para nós, que eu vou repetir, gente, aqui. Em Provérbios 11:26 está escrito: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Nossa, trouxe uma outra perspectiva sobre o vendedor. Como assim retém o trigo e vendedor? Na verdade, assim, a ideia de todo esse textinho que tu acabou de ler agora é mostrar que a vendas não é sobre tu vender algo, é sobre tu compartilhar. E aí a venda, ela sempre tem 4 pilares. Sem esses 4 pilares não acontece a venda. E muitas pessoas fazem isso de maneira inconsciente. Agora, quando tu faz isso conscientemente, quando tu entende que é tu seguir esse processo simples, que é o básico, tu consegue ter resultados diferentes e recorrente, que esse é o maior desafio de todo empresário hoje,
não é nem apenas, o maior desafio não é vender, é continuar vendendo. Esse é o maior desafio que todo empresário enfrenta. Então, eu quis trazer essa experiência e eu vou te dizer assim, Miriane, isso não veio da noite para o dia, foi muitas tentativa e erro. Eu estou há 22 anos nessa área comercial e quando eu consegui entender alguns processos, tudo ficou mais leve. Então, a venda para mim é sobre tu compartilhar tuas ideias, tu compartilhar produto, compartilhar a tua essência, os teus sonhos, e isso faz com que conecte as pessoas e as pessoas compram e voltam a comprar. Tu falou para nós os 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? Então, desde que eu descobri isso, eu nunca mais tive problema com vendas. Existem 4 pilares para você vender, e independente do produto, que é, tu precisa, independente do produto que tu venda, tu precisa vender essas 4 coisas. Sem essas 4 coisas, tu não consegue fazer uma venda não é aquela venda, porque a venda ela não pode ser forçada. Fazer aquela venda natural, que é, se tu me perguntar o que eu vendo hoje, eu vou falar para ti que eu vendo ideias, além da ideia eu vendo informação, depois o produto. Então eu vendo ideias, informação, produto e o mais importante, serviço. Então tu precisa esses 4 pilares para você ter resultados acima da média em vendas. É tu vender uma ideia, tu vender a informação e aí vem o produto, para depois o serviço. Então tu precisa ter esses 4 pilares. E se tu permitir, depois eu explico cada um deles, como funciona. Eu quero sim, né, entender cada um deles, como é que funciona, né? E eles estão aqui também explicados no livro, esses 4 pilares. Na verdade, nesse livro aí, ele tem um pouco a mais que isso, e esse dos 4 pilares, ele é um norte que qualquer pessoa que trabalha que tem um produto, que trabalha na área comercial, vai ter para direcionar seu produto, a sua forma de vender, de ficar mais leve, porque a venda ela precisa ser natural. Eu estou muito curiosa, compartilhe um pouco mais desses 4 pilares aqui com a gente. Então, quando você vai vender qualquer produto, você não pode focar no produto. Produto, ele não vende. E as pessoas não entendem, porque as pessoas se apaixonam pelo produto. E, lógico, eu estou falando isso, não é de maneira geral, que existem exceções, tá? Mas falando assim da maioria. Eles se apaixonam pelo produto e querem vender o produto. Porque o meu produto faz isso, o meu produto faz aquilo, o meu produto tem esse diferencial, e isso não vende. O que vende? É quando tu vende uma ideia para o teu cliente, de como aquele produto pode agregar na vida dele. Tu vendeu a ideia. Depois tu tem que vender a informação. E a informação ela não pode ser referente ao teu produto. A informação ela tem que ser referente ao teu produto e todos os outros produtos similares. Então, olha, eu vendo essa xícara aqui. Quando eu vou passar a informação. Essa xícara aqui, ela é feita dessa forma, assim, ela custa tanto. E aí eu falo dos produtos similares. Esse copo aqui, esse copo, ele tem um design diferente, ele vai ter uma ocupação diferente, e aí o cliente vai comparar. Não somos nós que tomamos a decisão pelo cliente. Só que quando tu faz isso, primeiro tu vende a ideia, e depois eu quero fazer essa mesma experiência com o produto que eu vendo hoje para te ver que tudo casa, independente do produto. Independente do produto que a gente vai vender, tu pode usar sempre essas 4. E eu te digo isso porque desde 2014 que eu aprendi isso, eu passei por várias empresas e eu nunca tive dificuldade de vender usando sempre essa mesma estratégia, que é uma coisa simples de fazer. Tu vende a ideia, depois tu vende a informação, depois tu vende o produto e depois tu vende o serviço. Aí o produto, sim, eu vou falar das características do meu produto, vou falar dos benefícios, mas tu compreende que eu passei já por 2 pontos? Sim. Primeiro, eu te vendi a ideia de tu ter algo. Depois eu te dei a informação. E a informação não apenas do meu produto, de todos os outros. Depois eu vou falar do meu produto para mostrar as características, para mostrar o diferencial. E aí, pós a venda ser concluída, vem a parte principal, que é o pós-venda, que é o serviço. Então, no pós-venda, eu, Ademir, o que eu faço? Se eu gasto
2 horas ou 3 horas para fechar uma venda, eu vou gastar o mesmo tempo no pós-venda. É o mesmo tempo ou mais. Porque é o pós-venda que vai te manter no mercado e vai te dar recorrência. Então, hoje eu converso com empresários e a gente vê que, eu costumo dizer que 70% do faturamento eles deixam na mesa por falta do pós-venda. Do pós-venda. E, Ademir, hoje tu trabalha com consórcio, né? Hoje Isso. O teu produto é o consórcio. E não é um produto que não é todo mundo que sabe vender, porque justamente peca nesses pilares que você trouxe agora para nós, né? Nessa parte informativa do produto. Isso. Até porque as pessoas têm a crença que o consórcio demora. E aí? Consórcio Explica demora? para nós, consórcio demora? Então, para mim te responder essa pergunta, depende. Por quê? Porque demora comparado ao quê? Então, primeiro a gente tem que entender o que o cliente está pensando, a necessidade dele e qual que é a ideia que ele tem sobre o consórcio. Demora comparado ao quê? Segundo, normalmente, isso eu falo porque a gente vive isso no nosso dia a dia, o cliente ele não tem a informação correta. Então, ou ele teve uma experiência negativa, que pode ter acontecido, ou um amigo teve uma experiência negativa, porque o que acontece? Agora eu vou trazer os 4 pilares para o meu produto, que é o consórcio, que eu acho que é um produto maravilhoso, democrático, é um dos melhores produtos que já inventaram. Eu vendo a ideia. O que eu vou vender a ideia? Um exemplo, se você é uma possível cliente, eu vou te vender a ideia de como você pode usar esse produto. Numa viagem, para realizar um objetivo, eu estou vendendo a ideia. Então, tu já tem a ideia. Agora eu vou te passar as informações de como você pode conquistar esse objetivo. Você pode conquistar esse objetivo com capital próprio, através de um financiamento, e aí tem o consórcio. Eu vou te explicar os 3, para você escolher qual que... E aí eu vou fazer o pós-venda. Então, se o consórcio demora, depende, é muito relativo. Demora em comparado ao quê? Segundo, normalmente quando eu vou abordar um cliente que ele me fala que o consórcio demora, eu faço algumas perguntas para ele. Tá? A primeira é demora comparada ao quê? A segunda, você tem essa informação, você já teve essa experiência. Se o cliente tem uma experiência, eu vou perguntar para ele, qual que é a média de lance no grupo dele, dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, quantos participantes tem no grupo, quantos tipos de lance tem naquele grupo, como está sendo administrado, fazendo esse pós-venda, quem é que está cuidando dessa carta de crédito dele, quantos lances estão sendo ofertados. Normalmente, assim, via de regra, todo cliente ele não vai ter essas informações. Verdade. É uma característica do nosso produto hoje, falando no mercado como um todo. Então, se o cliente tem todas essas informações, eu vou te dar um exemplo agora. Eu estava vindo para cá e saiu a nossa assembleia de veículos ontem. Só na nossa unidade aqui, a gente contemplou 5 cotas de veículo, de ontem para hoje. Então, essa demora que o cliente... pergunta é muito relativo, porque tem formas hoje de tu contemplar uma carta todos os meses. Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade de tu contemplar no primeiro mês, no segundo mês. Vai depender da estratégia que vai ser usada para cada objetivo. Então ele é muito personalizado, esse produto. Tem clientes que têm pressa, tem clientes que querem fazer uma programação, e aí vai depender muito de cada objetivo do cliente. E que eu queria que tu trouxesse para nós. Quais são as possibilidades de uso de um consórcio? Nossa, são tantas. Na verdade, assim, o consórcio hoje, ele é um produto que ele pode ser encaixado em quase todos os objetivos. Vou te dar alguns exemplos. O consórcio pode ser usado para construir, para reformar, para comprar o primeiro imóvel, para comprar o segundo imóvel, pode ser usado como investimento, para quitar financiamento, pode ser usado para comprar placa solar, para comprar veículo, para comprar embarcação, para comprar aeronave, para fazer um procedimento estético. É quase tudo que envolve capital pode ser encaixado o consórcio. Então é muito relativo, ele é muito amplo esse produto, ele é maravilhoso porque ele é muito flexível, tu consegue encaixar ele em várias possibilidades.
Como funciona o consórcio quando o objetivo é investimento? Então, ele tem várias possibilidades também. Vou te passar as mais usadas, tá? Uma possibilidade, que a gente tem muito hoje dentro do nosso negócio, o cliente faz uma carta de crédito e na nossa empresa, na Ademicon, a gente compra essa carta de crédito pós-contemplação. E a gente já tem um valor pré-estabelecido que a gente vai pagar por essa carta. Um exemplo, o cliente fez uma carta de 100 mil, a gente vai pagar por essa carta de 20% a 30% sobre o valor do crédito. Então, se ele fez uma carta de 100 mil, pós-contemplação, a gente vai pagar de 20 a 30 mil por essa carta. Eu digo a gente é a Ademicon. Então, ele faz essa carta de crédito como investimento. Tem clientes que fazem 10 cartas de crédito de 100 mil, porque daí amplia a possibilidade de contemplação. E aí, quando vai contemplando, ele vai vendendo essas cotas para nós. Então, aí, essa é uma possibilidade, mas tem várias. Né? Então, um exemplo... o cliente fez uma cota de 100 mil, está pagando lá uma parcela de R$500, R$300, aí depende muito da estratégia que vai ser usada, e contemplou em 12 meses. Então, se ele contemplou em 12 meses, ele investiu lá R$6 mil. Se a gente vai pagar 25 mil por essa cota, ele vai ter um ganho de 19 mil em 12 meses. Isso é quase impossível tu achar no mercado tradicional como investimento. Segunda forma de investimento é fazer carta de crédito para comprar imóvel e colocar para alugar. Porque daí o próprio aluguel vai pagar a parcela do imóvel. Então ele está criando patrimônio e rentabilizando ao mesmo tempo. Essas são as duas mais usadas. Mas tem várias outras estratégias que daí, como eu te falei, ele é muito personalizado. A gente senta com cada cliente e entende qual que é o objetivo dele e aí, a partir daí, a gente desenha a estratégia que a gente vai usar. Em comparação aos investimentos, né? Para quem deseja investir, qual a melhor opção? Um investimento tradicional ou um consórcio? Então, eu acho que os dois se complementam, não tem um melhor que o outro. Os dois, assim, ó, tanto o tradicional como... Se o cliente ele já está investindo no tradicional, existe hoje ótimos investimentos. O consórcio, ele não é um concorrente dos outros investimentos, ele é um complemento. Então, vai depender muito da estratégia que o cliente está usando. O que a gente aconselha? Um pouquinho de cada. Se eu tenho já estou trabalhando com investimento... eu posso diversificar minha carteira e colocar uma fatia daquilo que eu estou investindo no consórcio e ter uma rentabilidade maior. Então, ele não tem um melhor que o outro. Eu acho, na minha opinião, os dois se complementam. Se complementam. E tu trouxe para nós que o consórcio pode servir para quitar um financiamento imobiliário. Como utilizar para esse fim? Eu já tenho um financiamento imobiliário e quero fazer uma carta de crédito para quitar o meu financiamento. Como é que funciona? Então, para quitar o financiamento, hoje a gente fala... na verdade, a gente tem 3 opções de comprar imóvel. Ou tu compra o capital próprio, ou tu financia, ou tu herda. Essas 3 possibilidades. E aí tem o consórcio, que ele é um pouco mais democrático, vamos dizer assim. E para quitar um financiamento, na verdade o procedimento é muito simples. Você faz uma carta de crédito. Após contemplação, você pega essa carta de crédito, vai no banco e quita o seu financiamento. Qual que é o benefício de fazer isso? Digamos que você lá financiou um apartamento em 30 anos, 360 meses, que é a média hoje que as instituições estão financiando. Aí você pagou 3 anos lá e ainda não mexeu no teu saldo devedor. Se você faz uma carta de crédito, coloca uma parcela pequenininha que caiba no teu orçamento, isso é a parte mais importante, tem que caber no orçamento, e você trabalha essa carta de crédito. Após ela contemplar, digamos que ela demorou 3 anos para contemplar. Então você pagou 3 anos do seu apartamento ou imóvel, e aí fez uma carta de crédito depois de 3 anos, e levou mais 3 anos. Então quer dizer que 6 anos tu está pagando, os dois. Desculpa. O que tu ganha com isso? Se tu pagou 6 anos, ainda estava faltando 24, correto? Estava faltando 24 anos. Então tu vai encurtar o prazo de quitação desse bem, porque o consórcio ele é o máximo da nossas cartas é 220 meses. Então tu vai encurtar no mínimo ali 6 anos e tu vai reduzir a tua parcela, porque daí tu não vai ter mais a parcela do banco. Tu vai ter só a do consórcio, e o consórcio, como a maioria das pessoas sabe, ele não tem aquele juro, ele só tem uma taxa de administração. Então a parcela ela cai lá embaixo.
E aí a vantagem de tu quitar um financiamento com a carta de crédito é esse, que tu encurta o prazo de quitação do teu bem e diminui a parcela, muitas vezes por metade. Por metade. Então, hoje tu trouxe soluções para nós aí, né, de como aumentar o patrimônio, e através do consórcio isso viabiliza bastante, como tu trouxe para nós. Ele é super democrático, é acessível para todos que têm esse interesse de fazer essa multiplicação patrimonial. Mas eu sei aí que você atua na área comercial há muito tempo, né? E há quanto tempo tu atua na área comercial? Então, eu já vou para 23 anos atuando nessa área comercial. Comecei um pouquinho antes de 2002 e me apaixonei por essa área e nunca mais parei. E quais foram os teus principais desafios e as tuas principais conquistas? Olha, se eu começar a falar dos meus desafios, eu vou chorar, tá? Porque, na verdade, assim, eu acho que o meu maior desafio foi ter a persistência de insistir até dar certo. Porque eu comecei um pouquinho antes de 2002 e até 2011, 2012, eu não tive resultado nenhum. E eu pensei muitas vezes em desistir, só que eu não entendia, porque eu via profissionais tendo sucesso, eu ia lá entender o que eles estavam fazendo, buscar um pouco do que eles faziam, trazia para a minha realidade, e eu não conseguia ter esse resultado. De 2011 até 2014 eu decidi que eu ia fazer esse negócio de vendas como profissão, e aí eu estudei muito. E aí tu vai testando, tentativa e erro, e fui vendo o que dava certo, o que não dava, e aí em 2 anos mudou a minha vida profissional, minha vida financeira mudou completamente, né? Então, 23 anos te respondendo mais ou menos que eu estou na área comercial. E nessa área você teve conquistas, e quais as principais conquistas? Então, uma das minhas conquistas foi ter ganhado o prêmio de maior vendedor da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na época, eu vendi mais de 3.300.000 reais na empresa que eu estava, e para minha surpresa, eu fui o primeiro colocado na época. Eu tinha esse desafio, e aí ganhei viagem para São Paulo, conheci a empresa, e não só pelo reconhecimento financeiro, mas pela experiência toda que aquilo me proporcionou. Então, assim, quando eu falo de emoções, essa foi uma das que mais marcou. E lógico, aí teve as recompensas financeiras, né? Que o vendedor, ele trabalha movido a dinheiro. Então, muitas conquistas financeiras vieram através das vendas depois desse período de aprendizado, vamos dizer assim. Qual seria a sua principal dica para aumentar as vendas? Existe algum segredo de sucesso em vendas? Para quem está nos assistindo então, aí, né? Não existe segredo em vendas. O que existe é um processo que funciona. Só que o que acontece? A venda, ela é muito versátil. O que funciona para mim, se você pegar a mesma coisa e aplicar, pode não funcionar. Por quê? Porque nós temos perfis diferentes, crenças diferentes, culturas diferentes. Então, o que eu sempre indico? Você precisa pegar aquilo que funciona, trazer para o teu mundo e melhorar, colocar a tua cara, a tua forma. Mas assim, ó, o que eu percebo? Se eu pudesse dar 2 dicas que funcionam, isso funciona para todo mundo e para qualquer produto. Seguir aqueles 4 pilares que a gente falou lá no início, que é vender a ideia, vender a informação, para depois o produto. E depois disso, vender o serviço. O serviço que eu falo é o pós-venda, é assessoria. 90% dos vendedores não fazem pós-venda. Esse é um número muito alarmante. O pós-venda, ele é o que vai te manter no mercado, é o que vai te direcionar, é o que vai te trazer estabilidade. Então essa é a primeira dica. E a segunda dica, é que aí também, no meu caso, que eu olho e eu acho muito assustador, é que as pessoas que trabalham na área comercial, que vivem disso, e aí aqui eu incluo pequenas, médias e inclusive algumas grandes empresas, eles não têm um processo claro. Se você não tem um processo de venda definido, você não consegue saber se você está indo bem ou está indo mal. Então, as 2 dicas que eu daria: vender a ideia, informação, para depois o serviço e o pós-venda. A segunda dica é ter um processo claro.
E esse processo, menino, ele não precisa ser aquela coisa mirabolante, quando a gente fala em processo, as pessoas acham que é algo muito técnico, muito difícil de colocar. Não é nada disso. É você ter uma base de dados para você analisar. Então, para te ter uma ideia, quando eu iniciei, eu não sabia o que era processo, mas eu queria entender, e aí eu comecei a estudar um pouco. Sabe como é que eu fazia para ver se o meu processo estava funcionando? Eu saía atender o cliente e eu colocava um punhado de feijão num bolso. Então eu chegava num cliente e ele me dizia não, eu tirava um grão de feijão desse bolso, eu contava quantos eu tinha colocado e colocava no outro. Aí eu chegava no outro cliente, o cliente dizia não, eu tirava um grão de feijão do bolso e colocava no outro bolso. Os que diziam sim, eu botava em outro bolso. Então no final eu pegava aqueles grãos de feijão e eu sabia quantos não eu tinha tomado para fazer uma venda. Porque no não a gente ganha dinheiro, sabia? Opa! No não a gente ganha dinheiro. Só que se tu não tem uma base de dados, tu não consegue saber. Quantos não você precisa passar para chegar à conta do sim ali, né? Na verdade, tu precisa de alguns processos simples, que é saber o teu ticket médio, taxa de conversão, quantos clientes tu prospectou, desses clientes quantos tu conseguiu ter retorno, e tu construindo essa base de dados, chega um momento que tu sabe exatamente o que tu tem que fazer para vender o que tu quer vender. Então, se eu quero vender hoje 1 milhão ou 2 milhões, eu já sei o que eu preciso fazer para vender esse 1 milhão, para vender esse 2 milhões. E isso funciona para qualquer produto. Eu estava numa indústria, depois eu fui para uma empresa de perfumaria, depois eu fui para o consórcio e eu só pego o mesmo processo e mudo e funciona. E funciona. Então, você trazendo esses conselhos aí para os multiplicadores, são os 4 pilares e tem a processo. Processo. O processo, assim, e isso é incrível, e eu sempre falo para todo mundo, façam o teste. Se você chegar hoje numa empresa de pequena, médio porte, dificilmente eles vão ter um processo. E assim, é assustador, porque eles investem tempo, energia, paixão, dinheiro, e aí eles não sabem se estão indo bem ou estão indo mal. Eles medem o processo pelo se está dando lucro ou se não está dando lucro. Só que às vezes o lucro ele não é aquilo que a gente enxerga. Por exemplo, quando você tem um processo, vou te fazer uma pergunta e eu quero que tu me responda com sinceridade. O que é melhor? É você aumentar as vendas em 10% ou você economizar 1%? Eu vou ir acho que aumentar em 10% as vendas. Então, olha só. Esse é um exemplo de não ter um processo. Porque se tu aumenta a tua venda 10% e você tem, vamos dizer lá, 20% de margem, tu tem quanto? Tu vai ter... Vamos fazer uma conta de padaria, para ficar mais simples. Vamos dizer que tu fatura 100 mil reais por mês, bruto. Tá. Desses 100 mil, tu quer aumentar 10%, que tu falou. Então, se tu aumentar 10%, vai ir para 110. E o teu lucro vamos botar lá, dependendo do segmento, vamos botar lá 6%, ou 10%, vamos botar 10% para ficar bem. Então, se você vai aumentar a tua venda em 10 mil reais, e o teu lucro é 10% ou 20%, vamos botar 20%, você vai ter 2 mil reais. Sim. Agora, se você economizar 1%, eu estou falando que você vai ter 2 mil reais sem tirar os custos. Mas aí se você tirar os custos operacionais, esses 10 mil vai te sobrar ali no bolso limpo uns 300 reais. Pagando tudo que você... Falando só desses 10%. Se você reduzir custos a 1%, é 100% de lucro. Porque 1% não tem despesa. Sim. Conseguiu entender? Sim. Tu tem 100 mil e tu economizou 1%. Desses 1.000 reais que tu economizou, quanto por cento de lucro deu? 100%. Sim. 100% de lucro. Agora, se tu vendeu 10 mil, quanto que ele vai dar de lucro? Se tu tem 10% de 10 mil, ele vai dar 10%, na verdade é 0,1%.
Então, quando tu tem um processo bem definido, assim, tu sabe aonde que tu vai e aonde tu precisa mexer. Porque é um jogo de xadrez, tu tem que mexer uma pecinha todos os dias. Quando a gente fala, eu sou um apaixonado por processos, porque o processo simplifica a nossa operação, em qualquer área. O processo de venda simplifica, o processo de operacional simplifica. Se tu tiver um processo para tudo, ele fica tudo mais leve. Eu sei hoje, se tu me perguntar quantos clientes eu preciso prospectar para vender o que eu vendo, eu sei exatamente quantos clientes eu preciso. Porque eu sei a minha taxa de conversão, eu sei o meu ticket médio, eu sei a taxa de rejeição, tudo eu tenho anotado. Então fica simples de tu trabalhar. Só que qual é que é o desafio? Se tu perguntar para 10 pessoas da área comercial, com certeza 9 deles vão saber de processo. O desafio é tu aplicar o processo. Essa é a parte difícil. Aplicar o processo no dia a dia de cada um, na realidade de cada um. Nós vamos ter que fazer um outro café com multiplicação de negócios falando sobre esses detalhes aí, né? Sobre a aplicação de processos, sobre como fazer a sua empresa ter mais rendimento, né? Aí se aprofundando mais no livro, né? Que é Até o Sim. Até o Sim, o caminho para as vendas. O caminho para as vendas. Porque, de novo, uma coisa que as pessoas ainda não entenderam é que a venda, ela é natural. Tanto que aqui fala que a gente vende uma ideia, vende um produto, a gente está sempre vendendo alguma coisa. Só que a gente faz isso de forma natural. Quando a gente vai trabalhar de forma profissional, o que a gente faz? A gente robotiza o que é natural. Tá, verdade. Porque você vende uma ideia, por exemplo, para um amigo para ir sei lá, num shopping ou num barzinho. Você está vendendo, você está convidando ele, está convencendo, só que é de uma forma natural. Quando a gente traz o que a gente já faz naturalmente para o mundo profissional e tu atua dessa forma, tu conecta e aí tu vende. Porque aí a venda ela é leve, ela não precisa ser uma venda, a não ser que tu venda um produto muito específico, muito técnico, eu nunca encontrei, mas eu acredito que tenha. A venda ela precisa ser natural, ela precisa ser um bate-papo onde tu fala, eu escuto, eu mostro as opções e a gente chega a uma conclusão junto. Então a venda ela precisa ser um combinado entre duas ou mais partes. Isso, como tornar essa venda leve, né? Tomando consciência. Tomando consciência. É aquela coisa assim, ó, a vida da gente ela é muito simples. E quando eu falo em vida é numa forma geral. Nós que complicamos tudo o que é simples. Se eu vou sair para vender, eu vou vender esse livro aqui, vou sair vender esse livro. E eu vou chegar para ti, eu vou começar a falar do meu livro, que ele é bom, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Quantos outros escritores existem no Brasil com livros muito melhores que o meu e muito mais trabalhado? Então, eu não tenho chance. Agora, quando eu levo isso de forma natural, o que acontece? Conecta. E aí você quer. Eu não preciso vender, você pede. E isso eu faço com todos os produtos que eu vendo, que eu já vendi e que hoje eu vendo. Não é aquela coisa de eu mostrar qual que é o melhor, que o meu produto é melhor, que ele tem mais característica, não é nada disso. Funciona para todo mundo vai comprar de mim? Não, porque tem pessoas que que o meu perfil não, vamos dizer assim, não conecta com aquela pessoa. E está tudo certo, eu não preciso vender para todo mundo. Eu preciso vender para um determinado número de pessoas. É isso que eu tenho na minha mente todos os dias. E para esse determinado número de pessoas, eu vou vender de forma natural. Natural. A venda pode ser natural. A venda deve ser natural. Quanto mais natural, melhor. E aí, de novo, gente, assim, ó, cuidem dos clientes. Os clientes estão abandonados na maioria das vezes. Porque cuidar do cliente não é cuidar até o vender. Depois que a gente vende, aí é que começa o nosso trabalho da área comercial. Porque vender não é difícil. O difícil é manter o cliente comprando por um maior número, um determinado tempo
o maior tempo possível. Esse é o maior desafio que a gente enfrenta na área comercial hoje. Desde que o mundo ficou globalizado, a gente precisa inovar. E a inovação, ela não vem de fazer algo gigantesco, ela vem de fazer algo simples. Hoje o simples está tão óbvio que é ignorado. E é no simples que a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. Então façam um simples bem feito. Isso para mim sempre funcionou. Simples, bem feito. Então nós estamos chegando ao final desse Café com Multiplicação de Negócios. E foi um café incrível, né? Trouxe para nós aí formas de como multiplicarmos patrimônio e dicas de você multiplicar os seus negócios através das vendas. Porque todo mundo que tem negócio precisa vender. Não tem, né? Então, e para estarmos fazendo investimentos, os nossos negócios têm que estar indo bem. Tem que estar indo bem. Foi aí um dos princípios do nascimento do Multiplicação de Negócios. Por isso que você está aqui com a gente hoje nesse Café com Multiplicação de Negócios, recebendo essa informação aí do nosso multiplicador aí, né? O Ademir. Ademir, então se despede aí dos multiplicadores. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Espero que eu tenha agregado de alguma forma, se pelo menos alguma coisinha que eu falei aqui fazer sentido para vocês, para mim já está valendo. E para quem quiser te encontrar, Ademir, onde é que te encontra? Muito bem. Assim, ó, pode me encontrar nas redes sociais. Eu vou deixar meu telefone aqui também na descrição, pode ser? Ou tu quer que eu fale? Nas redes sociais ali. Depois nas redes sociais vai ter meu telefone ali, procura por Ademir França, ou tem o meu telefone também na própria rede social ali. Qualquer dúvida que tiver, inclusive sobre o consórcio, que eu quero falar para vocês, se permitam a conhecer a ferramenta. É conhecer a ferramenta, não é comprar. Porque você conhecendo a ferramenta, você tem uma opção a mais e você tem uma competitividade a mais para você resolver os seus objetivos. Então, até o próximo Café com Multiplicação de Negócios.